O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou para os dias dia 26 e 27 de janeiro, os depoimentos no inquérito do Banco Master. A Polícia Federal queria mais tempo e havia pedido 6 dias para as oitivas. A atuação de Toffoli na relatoria do caso já causou diversas polêmicas, controvérsias e fez o presidente da Corte, Edson Fachin, antecipar a volta do recesso a Brasília. Veja na reportagem de Luciana Amaral. O presidente do Supremo, Edson Fachin, oficialmente continua em férias, mas ele voltou mais cedo a Brasília em meio ao desgaste que a imagem do STF vem sofrendo por conta do caso Master. Nos bastidores, Fachin segue conversando com colegas na defesa da implementação de um código de conduta para o Supremo. A ideia sofre resistências na corte. Dias Toffoli, relator do caso Master, não dá sinais de que pretende se afastar do processo. Embora já tenha sido acionada 4 vezes por parlamentares, até o momento, a Procuradoria-Geral da República também não se movimentou no sentido de questionar a permanência de Toffoli no caso. Os principais questionamentos partem de políticos da oposição. O deputado Carlos Jordi diz já ter assinaturas suficientes para a instalação de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista, enquanto o senador Eduardo Girão alega ter apoio para uma CPI. Para serem instalados, ambos os colegiados dependem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ainda não se manifestou sobre o assunto. No Senado, Renan Calheiros quer criar um grupo dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, que ele preside, para acompanhar a investigação e requisitar informações do caso Master, como o acesso a dados sigilosos. Não se descarta convocar autoridades e pessoas investigadas. O grupo pode ser uma alternativa diante da resistência que ainda existe dentro de parte do Congresso sobre a abertura de uma CPI ou CPMI que pode atingir políticos num ano eleitoral. Petistas não embarcaram com força na defesa de ações do Congresso contra o Master. Mas, nesta terça-feira, o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, afirmou que apoia todas as frentes de investigação, inclusive pedidos de CPI. Temos o dever de fiscalizar, cobrar explicações e proteger a economia do país, escreveu. Em outra frente, parlamentares da CPMI do INSS pedem ao ministro do Supremo, André Mendonça, que tenham de volta o acesso a dados da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro, dono do Master. Por determinação de Toffoli, em meados de dezembro, esses dados passaram a ficar sob a custódia da presidência do Senado até uma deliberação do STF, o que ainda não aconteceu. Doutor Sica, a resistência dessa ala política do Supremo Tribunal Federal a um código de ética não é autoexplicativa? Eu acho que a resistência, ela traz para a gente a oportunidade de fazer uma pergunta, né? Para quem resiste. Por que resistir? Qual o argumento contra a qualquer entidade ter um código de conduta, um código de ética, um código de integridade, não é? Que é algo comum hoje em dia em empresas, em órgãos públicos, não é? Todos têm. Não é? E por que magistrados não podem ter? Por que juízes não podem ter? Não é? Acho que a oportunidade do debate público nos dá a oportunidade de perguntar a quem é contra, por que é contra. Não é? Por que é contra? Qual o motivo de ser contra um código de integridade e de conduta para qualquer entidade que não tenha? E para um tribunal que não tem, cujo presidente do tribunal está alertando para a necessidade, já vê o código, e a sociedade já vem fazendo isso há muito tempo. Nós estamos aqui muito confortável para falar disso, né? Nós instalamos uma comissão de estudos para a reforma judiciária em junho passado, e logo em julho, a primeira linha de propostas aberta pela comissão foi de código, a gente usou a palavra integridade, né? De definir um código de integridade para ministros dos tribunais superiores. Quer dizer, é uma ideia do nosso tempo, é uma imposição do nosso tempo. Transparência, democracia, integridade, são ideias do nosso tempo, né? Então, não existe motivo. Mas e aí, doutor? Mas nas suas reflexões, né, e conversas, o senhor mesmo lança a pergunta para você mesmo, né? Qual o motivo, na sua percepção, da resistência? Então, o motivo, primeiro, as pessoas, não sabemos quem é contra e não sabemos por que as pessoas são contra. Elas não estão se pronunciando.
as pessoas que eventualmente são contra. A gente ouve dizer, o código agora, nesse momento, poderia fragilizar o tribunal. É pelo contrário, né? Um código de conduta público, transparente, ele vai fortalecer o tribunal. O tribunal está precisando de fortalecer a sua credibilidade, e isso só fortalece, a credibilidade. A minha opinião pessoal sobre quem é contra é pouco importa. Né? O que me parece é que existe aí uma resistência de autoproteção, mas autoproteção também falaciosa. Porque não está se protegendo o tribunal. O tribunal está ficando cada vez mais exposto, cada vez menos confiável. Isso é muito, muito ruim para a democracia brasileira. A gente precisa ter uma Suprema Corte confiável. A Suprema Corte tem desenvolvido na nossa democracia um papel fundamental. E ela precisa continuar fazendo isso. E o momento do debate é esse que o presidente do tribunal está colocando. Ô Daniel, como que está esse tabuleiro aí no Supremo? Bom, Caio, hoje houve uma nova decisão bastante polêmica de Dias Toffoli que reforça o enfrentamento institucional, o desgasta perante instituições como a Polícia Federal. Eu explico porque ele marcou o depoimento de investigados pela crise do Banco Master, 8 depoimentos na segunda e na terça-feira da próxima semana. Você juntar 8 depoimentos em um prazo tão apertado, em só 2 dias, em menos de 48 horas, é tudo que a Polícia Federal não queria. Porque se você dispersa um pouco mais ao longo do tempo, faz em mais dias, há mais condições de os investigadores processarem melhor essas informações, tentarem encontrar alguma inconsistência, contradição e explorarem isso no restante dos depoimentos. Dizem os investigadores, isso joga contra o trabalho da PF. Bom, diante de tudo isso aqui que a gente está vendo ao longo das últimas 3, 4 semanas, o presidente do Supremo, Edson Fachin, resolveu antecipar o fim das férias, vem para Brasília, chega, resolve apagar o incêndio e tentar costurar uma votação do Código de Conduta. Como que está a situação no momento? E quem nos trouxe um excelente relato hoje foi a nossa colega Carol Brígido, do Estado de São Paulo. O Fachin já angariou alguns apoios relevantes. Carmen Lúcia, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Quem seria contra o Código de Conduta proposto como está? Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Então você teria ainda 2 ministros com uma posição desconhecida, Zanin e Dino, que seriam ali, digamos, os fiéis da balança para decidir se o código vai adiante ou não. Quem está contra, e aí é apuração nossa, quem está contra alega muito que você pode ter o código, mas qual é a efetividade? O que acontece em caso de descumprimento? Se o ministro pega o jatinho de alguém para assistir a final da Libertadores, se vai no evento em Lisboa, se o parente está envolvido na causa, acontece o impeachment? Não está claro. Então, o controle final, que é um eventual impeachment, que nunca aconteceu, no final das contas, já existe. Precisa ser exercido algum dia, se for o caso, que é um poder que o Senado já detém. Agora, o doutor Leonardo, já vou contigo, Thaís. De certa maneira, a elaboração de um código, eu queria ouvir sobre o código que vocês na OAB São Paulo estão elaborando para entregar a proposta para o Supremo, ela não envolve também uma conduta da advocacia, porque muitos advogados se aproveitam dessa condição de proximidade, de um grau de parentesco com ministros de cortes superiores. Tem inúmeros casos aqui, o caso do ministro Alexandre de Moraes é o que mais vem sendo debatido de um mês para cá, graças ao trabalho da imprensa profissional, mas tem uma série de advogados que utilizam desse acesso privilegiado e desse parentesco para ter ali uma facilidade maior. Então, discutir um código de ética e de conduta do Supremo, de certo modo, também não é discutir ética e condutas corretas na advocacia? Então, veja lá, a advocacia tem um código de ética e a advocacia tem um tribunal de ética. Advogados que descumprem o código de ética podem sofrer uma sanção de censura, de suspensão ou de cassação da carteira. Existe o instrumento. E mensalmente, dezenas de advogados são julgados, alguns são absolvidos, alguns são suspensos, outros são expulsos. Então, existe o controle. É um bom exemplo a ser dado, é um bom exemplo. Nós temos e aplicamos. Quem não tem e não aplica são os ministros das cortes superiores. Quem está livre
de qualquer tipo de controle. E veja bem, não estou falando de controle externo, não estou falando de controlar as decisões do juiz. Né? A gente tem que controlar a imparcialidade. E a imparcialidade é o quê? A imparcialidade é o valor mais importante do tribunal e ele só é mantido por meio de aparências. Então, como é que a gente sabe que um juiz é imparcial? A gente não pode entrar na cabeça dele e saber se ele está julgando de tal ou qual maneira. A gente sabe pelas aparências, pelo comportamento, pelas manifestações de ideias, né, pela conduta. Então é muito importante fazer essa preservação. A advocacia tem, aplica, outras profissões têm e aplicam, e por que não? Né, o Supremo Tribunal Federal também não ter. Né, não enfraquece, fortalece. Né, nós estamos trabalhando no texto, nós vamos apresentar nos próximos dias a ideia do texto. E veja bem, me parece muito pouco republicano ser contra um código cujo texto nem foi apresentado ainda, nem foi discutido. Ser contra a ideia de discutir o código. A ideia de discutir normas. Ou seja, me parece algo muito pouco republicano. Podemos apresentar as propostas e ali, aquele, olha, isso eu acho que não, aqui acho que assim não funciona desse jeito. Não, mas interditar o debate é péssimo. E a gente tem aqui também uma questão de fundo que a gente tem que discutir também, é a competência do Supremo Tribunal Federal, e nós vamos discutir também. Né? O Supremo Tribunal Federal não tinha que estar julgando o caso Master, nem tinha que estar julgando tantas e quantas causas criminais. O nosso Tribunal Constitucional se tornou uma corte criminal. E é visível o quanto isso está fazendo mal para o tribunal. Thaís, Né? O Daniel falou aqui, o ministro Toffoli determinou... Nenhum ministro tem que ficar determinando que a polícia faça isso ou aquilo. Não é papel de ministro supremo isso. Ficar determinando investigação criminal. Thaís, agora tem um braço também desse código, desse debate, que é a atuação do setor privado, porque o setor privado se utiliza muito, principalmente de eventos e de privilégios e de favores ali com ministros, com vescotes, justamente para ter essa aproximação. Não tem uma responsabilidade também do setor empresarial, do setor privado, nessa quase que atiça, vamos dizer assim, e busca essa aproximação com ministros do Supremo? Eu acho que a cada quadrado a sua própria liturgia, né, Caio? E tem uma palavra-chave dos negócios que é acesso. E se você tem uma Suprema Corte que tem ministros que são absolutamente permeáveis ao acesso, quem tem mais acesso tem mais poder, tem mais informação, tem mais entrada, né? E tem mais prestígio. Então, confunde-se as liturgias, né? O empresário, ele vai buscar, faz parte da liturgia dele buscar acesso. O lobby é uma ferramenta que no Brasil não é legalizada, mas é reconhecida como uma ferramenta de defesa de interesses. E se há acesso ao parlamento e da mesma forma há acesso a um ministro da Suprema Corte, como se fosse um acesso, como se fosse uma, vamos dizer assim, um personagem de uma instituição totalmente aberta à população, que não é o caso do Supremo Tribunal Federal, isso também já passou de todos os limites. E aí vira uma coisa seguinte, se a empresa X levou fulano, a empresa Y, especialmente se são do mesmo ramo, passa a ser um sinal de prestígio você ter acesso e mostrar que tem acesso. Agora, o que é mais interessante na crise que está acontecendo agora é que mesmo entre empresários, enfim, que de alguma forma compartilharam isso, porque essa é, entre aspas, a regra do jogo, né? Hoje estão cobrando uma conduta diferente. Então, o chacoalhão, eu vou usar aqui um termo que o Leonardo aplicou, que é o chacoalhão republicano, tem que atingir a todo mundo. Quer dizer, o advogado que é parente, que acha que vai ter mais acesso e vai poder cobrar mais, inclusive porque tem acesso ao ministro, e o empresário que às vezes nem depende do ministro para tomar alguma decisão, mas você ter acesso, ter o privilégio, isso de alguma forma já te dá. Então, o chacoalhão republicano tinha que ser geral, né? Sim. Não dá para você cobrar uma coisa e de alguma forma, acatar a regra do jogo como ele está sendo jogado, e não é uma regra nem republicana e hoje nós estamos vendo nem correta. Daniel? Thaís, deixa eu te contar uma coisa, porque a gente está falando de acesso. Você sabia que dos 10 ministros do Supremo atualmente, tem uma cadeira vaga ali, só 2 publicam a agenda do dia? Então, com 8... ninguém sabe o que está acontecendo. O advogado que gostaria de se encontrar com ele para defender a sua causa
não sabe se, em tese, a outra parte que joga contra ele está sendo recebida ou se não está sendo recebida. Até o Fachin, que publicava, era o terceiro que publicava a agenda, para ser justo, quando se torna presidente, deixa de publicar. Agora, doutor Leonardo, como que a gente tem visto algumas OABs nesse debate, a OAB São Paulo, doutor Casagrande, a OAB Paraná, próprio Rio de Janeiro também, doutora Ana Tereza Basílio, mas a OAB Nacional a gente não vê. Né? E nós, repórteres, buscamos em inúmeros casos que correm, que tramitam ali no Supremo, uma posição da OAB Nacional e a gente não vê. Na categoria, esse debate está setorizado, em algumas seccionais apenas? Se sim, por quê? Não, na categoria, né, na advocacia, na base dos advogados que trabalham, vão ao fórum, o debate é generalizado, é um sentimento geral da advocacia que a gente precisa defender a credibilidade do judiciário. Até porque nós trabalhamos para o judiciário levar direito aos nossos clientes. Então a gente quer o quê? Um judiciário confiável. Né? Porque isso também depende da natureza do nosso trabalho. Então o assunto é generalizado. A OAB Nacional optou por não entrar no debate, né? Você sabe, todo mundo sabe. Nós estamos provocando, já fizemos algumas provocações para que a OAB Nacional participe do debate, a gente acha importante, mas se for uma opção da OAB Nacional não participar, o debate vai acontecer de qualquer maneira, como ele está acontecendo. Né? Existem as OABs estaduais que têm as suas forças, então nós vamos levar esse debate adiante. Por quê? Porque esse é um debate que a base da advocacia quer levar adiante. Né? A OAB Nacional, o presidente da OAB Nacional, ele não é eleito por voto direto, como eu sou eleito por voto direto. Então, talvez a presidência da OAB Nacional não sinta, né, essa necessidade de dialogar com os eleitores, né, com aqueles que nos elegem e que nos deixam aqui na OAB para defender os legítimos interesses da boa advocacia. Agora, doutor Leonardo, no caso específico do Master, o senhor vê impedimento ou suspeição do Toffoli para atuar? Então, eu não gostaria de falar de caso concreto que eu não conheço os autos do caso Master, mas eu acho que o caso Master estou um passo atrás, não devia nem estar no Supremo. Não vejo motivo algum para esse caso ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo julgado por uma vara criminal. E aí eu já te respondi. Acho que eu já te respondi de alguma maneira. Não, o caso Master não entendo porque está no Supremo Tribunal Federal. Sim, e só para finalizar, o senhor tem a impressão de que um código de conduta realmente resolve? Porque o problema não estaria mais nas pessoas do que nas regulações? Não, não é uma solução mágica, mas melhora muito, dá transparência. Né? Por exemplo, falou-se do impeachment dos Supremos. Não é uma solução desejada nunca, né? Mas quais as situações que nós podemos pedir o impeachment do ministro Supremo? Não existe. Se existir o código, a gente passa a ter uma luz para isso. Olha aqui, tem um código de conduta, o ministro descumpriu, justificado um processo de impeachment. Diferentemente do que é hoje também, as pessoas entram com pedido de impeachment porque eles não gostam do ministro. Isso não se justifica. Ou porque não gostam de uma decisão que o ministro deu. Né? Nós não temos que gostar do judiciário, gostar de juízes por causa das decisões. A gente tem que confiar nos juízes, não porque ele decidiu A ou porque ele decidiu B, mas porque como ele decidiu. De uma maneira transparente, de uma maneira imparcial, de uma maneira neutra. Então o código ele é um farol. É um farol necessário. Para o próprio Supremo fazer a sua autorregulação também. O que o ministro Fachin está mostrando é a necessidade do Supremo praticar a autorregulação. Não é a autorregulação, é o principal princípio das instituições democráticas. Autorregulação, autocorreção. Até porque, se o Supremo Tribunal Federal não exercer a autorregulação, não for capaz de fazer a autocorreção dos seus atos, a gente pode ter algo muito pior, que é outro poder tentando fazer isso. E isso é ruim. Isso é ruim para a democracia. Isso é ruim para o Brasil. Leonardo Taizarelli aqui, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Há poucas semanas, o senador Alessandro Vieira, que até é um senador bastante moderado, deu declarações fortíssimas sobre o comportamento dos ministros, dizendo que, quem sabe, talvez o Brasil precisasse chegar a um momento em que um ministro do STF fosse realmente julgado, entre aspas, né, e respondesse pelo seu comportamento. O quanto você entende que uma reação de outras instituições, como você coloca aqui, que é provável que isso aconteça,
nesse ano, de uma reação do Senado Federal, o quanto isso desestabiliza, fragiliza institucionalmente o Poder Judiciário no Brasil e o sistema judiciário como um todo. Fragiliza, né? A possibilidade do Poder Legislativo tirar o mandato de juízes é muito ruim, né? Porque os juízes eles passam a ficar expostos, né, à pressão do Poder Legislativo. Então, mas o Supremo está traindo essa pressão para si. Está traindo essa pressão para si. Ele está traindo uma solução indesejada, uma solução ruim. Não é? Por isso que a gente também quer discutir outra coisa, aproveitando a oportunidade aqui, que é mandato para ministro do Supremo. Para que eles não fiquem lá sempre. Porque eles não fiquem lá para sempre, 30 anos, 35 anos. Se a gente tivesse mandato para ministro do Supremo, grande parte desses problemas também já estariam resolvidos. O ministro fica lá e tem um prazo para prestar o serviço dele e depois ele sai, vai cumprir a carreira dele em outro lugar. Ô Daniel, eu só queria aproveitar o resto de tempo que a gente tem nesse bloco para te ouvir sobre o novo ministro, né? Pelo menos o indicado, que é o Jorge Messias. A gente tem uma ideia do que ele pensa sobre tudo isso, porque ele está, enfim, em campanha para conseguir ser aprovado pelo Senado Federal? Caio, olha, no entorno de Jorge Messias, a aposta é numa sabatina, que está pendente, obviamente, lá na CCJ do Senado, só depois do Carnaval. O Messias, pelo que nós apuramos, já conversou com em torno de 70 dos 81 senadores. Ainda não teve oportunidade de ter um tete-a-tete ali com Davi Alcolumbre, que andou tão resistente à indicação por apoiar Rodrigo Pacheco. Espera fazer isso antes da sabatina. Agora, os senadores que receberam o Messias em seus gabinetes relataram que ele tem falado muito em autocontenção e prometido, na expressão do ministro da AGU, recato, que não combina com o ministro do Supremo, participação em karaokê, pagode, festa, que isso não é postura de ministro do Supremo. Então, o que ele deixou claro que é um apelo... Engraçado que a indicação foi, inclusive, antes da liquidação do Banco Master, né? Mas nas primeiras conversas, que já dialoga muito ali com todas as críticas recentes do último ano, pelo menos ao Supremo, foi de autocontenção nas decisões e recato no comportamento.